Bom, pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai trazer um tema que eu gostaria muito de ter visto e uma conversa profunda de como seria a jornada de uma pessoa CLT para chegar aos R$ 100.000 e por que que ela demora, mesmo tendo aportes ali regulares. Então a ideia é que a gente bater um papo de como é difícil chegar lá e por que é importante chegar lá e o que que melhora a partir dali. Então, antes da gente seguir, eu peço que você já deixe uma curtida nesse vídeo, compartilhe com quem você achar que o tema é interessante e se inscreva no canal porque vai ajudar demais, beleza? Então, qual que é o ponto aqui que a gente vai falar hoje? Eu peguei uma pessoa, uma mulher que está começando agora na carreira e conseguiu uma vaga de estágio e peguei aqui áreas mais de tecnologia que é onde eu tenho noção, uma boa noção de como estão os salários atualmente e o que a gente já pode trazer aqui de cara é que os primeiros R$ 100.000 ali, se a pessoa conseguir fazer sobrar e sobrando 20%, ela vai conseguir chegar nesse valor em 6 anos. E aí aqui a ideia do vídeo é a gente explicar como que seria essa trajetória. Então, para as regras aqui que a gente vai usar, a pessoa tem ensino superior, ela vai seguir numa carreira de tecnologia, onde ela vai ter ali suas promoções e méritos. A gente vai usar como base o cenário onde a pessoa vai poupar ou conseguir economizar 20% do salário líquido, tá? Não é bruto, e tem que ser todo mês. E já trazendo aqui, a minha realidade foi essa. Eu consegui investir todos os meses. No começo dava 30%, 20%, e atualmente eu consigo poupar, tem meses que até 60%. Essa pessoa ela vai investir o 13º inteiro, mas vamos fazer cenários aqui com 10, com 20, 30% e investindo e não investindo o 13º para vocês entenderem o que, que dá de diferença. E o ponto principal que a gente vai fazer é investimento só em renda fixa, pegando ali uma taxa média de 10% ao ano. Quem já viu meus outros vídeos do canal vai ver que escolher a renda fixa no começo é bem interessante. É bem interessante porque nesse começo ela é o principal fator ali de aprendizado e o que move mais o ponteiro são os seus aportes do que os juros desse rendimento, desse investimento. Então, pegando aqui um cenário conservador, é o que faz mais sentido para essa pessoa aqui que está começando a jornada e tem pouco conhecimento. Boa, vamos lá. Então, como é que vai ser a carreira dessa pessoa que eu coloquei aqui de forma fictícia, mas porém é bem realista? Ela vai entrar como estagiária, depois ela vai ser promovida como júnior, então tem que ser uma pessoa que está a fim de trabalhar de verdade, gerar valor. Depois ela logo vai receber um mérito, porque ela continua gerando valor. Depois um mérito novamente. E aqui, repara, a gente está falando de 1 ano e meio, 2 anos e meio para cada cargo, né? Ninguém fica em júnior 6 meses e vai para pleno, a não ser que você fique pulando de empresa. Mas é difícil você com 6 meses de experiência ter bagagem para conseguir uma vaga de pleno. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas aqui a gente está trabalhando num cenário que eu vi que funciona e eu sei que aconteceu mais ou menos comigo. E aí, seguindo, a gente vai depois para uma promoção de pleno, depois mais um mérito aqui. Com 1 ano, você vai sentar na cadeira de pleno, vai ficar ali trabalhando, vai ficar mais 1 ano, e aí depois você tem um aumento salarial. Depois outro aumento salarial na sequência, porque você está vindo mandando bem como pleno. E aí depois você tem uma promoção como sênior. E aqui, essa eu coloquei uma promoção dentro, como se fosse dentro da mesma empresa. E no ano 7 eu coloquei uma troca de empresa para você dar um salto salarial. E dependendo da empresa não faz sentido. Às vezes essa própria empresa aqui, se você está nessa trajetória, talvez ela já te coloque nessa cadeira aqui, porque se você está mandando bem, ela gastou 5, 4 anos para fazer um talento. Isso é difícil pra caramba e talvez ela queira te reter, te dando esses aumentos. Então, isso aqui é totalmente factível de acontecer porque eu já vi acontecendo, tá? Acho que esse é o cenário aqui legal de escada de renda para a gente conversar. E aí a gente vai para a parte que a gente falou lá no começo, que é o tempo de 6 anos para chegar no 100 mil, mas a gente vai além disso, que é o que, que acontece na sequência aqui. Então dá para ver logo de cara que os primeiros 100 mil eles realmente são difíceis, porque você não tem capital para girar. E depois, os próximos 100 mil eles vão ficando cada vez mais rápidos, demora menos tempo para você atingir. Aí eu acho que a mensagem aqui é entender que os 100 mil eles demoram mesmo, são mais lentos, a gente vai falar um pouco mais de detalhes, como que é essa evolução, mas que depois fica muito mais rápido e muito melhor. E isso que acontece para todo mundo. Você não pode desistir de chegar nos 100 mil. Eles são ali uma barreira inicial que vai destravar a sua disciplina. É isso que você precisa ter em mente
e ser firme ali para conseguir chegar nesse valor. Então, o que acontece com essa pessoa aqui em termos de patrimônio quando a gente olha no gráfico? Aqui a gente tem o ano 1 e ela começa a investir, investir, investir. No começo é muito difícil, depois ela demora um tempo para chegar ali nos 50 mil e mais um tempo ainda para chegar nos 100 mil. E o que acontece na prática? Cara, no começo, nos 2 primeiros anos de estagiário a júnior, você vai demorar muito para chegar nos seus primeiros 10 mil. E esses primeiros 10 mil, eles são um marco. É aqui que você vai ter o primeiro teste. Pô, será que eu vou trocar o meu computador? Será que eu vou comprar alguma coisa ali que é melhorzinha? É muito fácil a gente cair na tentação de comprar algo de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000. E aí logo depois, se você consegue se render às tentações e controlando seus gastos, você vai chegar aqui logo um ano depois em 25 mil. E isso aqui foi o que aconteceu comigo, tá? Foi exatamente essa minha trajetória. Eu juntei 10 mil, depois eu juntei 25 mil e um ano e pouquinho depois eu consegui juntar 50 mil. Foi exatamente isso aqui. Eu demorei 2 anos, eu acho, para fazer isso, para sair dos 10 mil para 50 mil. E depois no ano seguinte eu juntei R$ 100.000. Aconteceu a mesma coisa, só que aqui tem uma diferença, né? Aqui a gente está falando de 2 anos de salto. No meu caso foi no ano seguinte, mas porque eu estava conseguindo guardar mais porcentagens do que esses 20%. Mas qual que é o ponto aqui dessa pessoa? Se ela conseguir chegar ali fazendo seus 20%, aportando seu 13º, cara, são 6 anos para juntar 100 mil. E parece que é muito tempo, mas não é. Pensa um estagiário, ele tem 20 anos de idade e quando ele tiver 26 ele vai ter 100 mil. O meu caso hoje, que eu já tenho mais de 1 milhão guardado, eu comecei a estagiar com 23. E eu acho que eu completei os meus 100 mil, eu não tenho certeza agora, tô fazendo as contas aqui mais ou menos. Eu completei os meus primeiros 100 mil com 27. Então, se você consegue seguir aqui firme, você já vai completar os 100 mil com 26 anos, um ano antes de mim. Então, assim, parece muito tempo, mas não é muito tempo. E esse tempo vai passar. Cara, há 6 anos atrás era a pandemia 2020 e o tempo passou. Qual que é o ponto aqui? O tempo vai passar para todo mundo e ele passa mesmo. Se você não tem um controle financeiro e não começa a fazer isso aqui acontecer e entende que no começo vai ser difícil mesmo, vai ser desanimador, cara, você vai ter muita dificuldade de conseguir acumular patrimônio. Então, minha recomendação é tenha disciplina, entenda que o começo vai ser difícil mesmo, é tudo muito novo, tenha paciência que vai dar certo. Eu vou te falar com propriedade, deu muito certo para mim. E um ponto legal aqui também que eu traria de diferença, eu já falei em outros vídeos, você vai ter amigos, pessoas ao seu redor falando, cara, para que eu vou juntar R$ 300? Assim, R$ 300 pode ser uma coisa que eu gasto hoje que vai ser muito mais satisfatória do que eu economizar isso porque não vai fazer diferença. Cara, vai fazer diferença sim. Vai fazer diferença porque isso aqui testa a sua mentalidade, a sua disciplina, a sua capacidade de se render a tentações. Então você vai ficando cada vez mais forte mentalmente. Então, a minha recomendação é que se você consegue poupar esses 300 a mais ou reservar 300, eu faria. Porque quando você tiver aqui nessa jornada de 100 mil, essa sua disciplina de economizar R$ 1.000, R$ 2.000 a mais vai fazer muita diferença para você chegar no próximo milhão. E quando você chega ali em 500 mil e 1 milhão e você tem essa disciplina, o que acontece é que você vai ter um patrimônio que começa mensalmente a girar ao seu favor, que você não quer perder isso nunca mais, porque isso se traduz em liberdade. Você vai poder tomar escolhas, você vai não se preocupar mais com o seu aluguel, com o que você vai comer amanhã. Então, isso não é uma preocupação mais para você se você consegue ter a disciplina durante vários anos. Então, aqui são 6 anos para chegar aqui. Provavelmente, se você chegar aqui com menos tempo, 5 anos, é bem provável que você vai conseguir se tornar um milionário. Vai ser só questão de tempo. Enfim, seguindo aqui, o que a gente tem, deixando claro, é que o começo é sempre mais difícil. É sempre mais difícil você chegar nos primeiros marcos. Então, até os 50 mil, você demora 4 anos. Depois dos 50 mil para os 100 mil, são só 2 anos, ou seja, é menos da metade. Então vai ficando cada vez mais fácil. Então tenta juntar os seus primeiros 10 mil, depois os 25, 30 mil, depois os 50.
Se você chegar ali nos 50, é certeza que é só questão de tempo para você pegar 100, porque você criou muita disciplina. Cara, são 4 anos fazendo a mesma coisa. Pensa 4 anos, é como se fosse uma faculdade inteira para você juntar 50 mil. E é isso, tá? Comigo foi assim, e eu acredito que boa parte das pessoas que começam a juntar esse patrimônio é do zero, seguindo a carreira CLT, é assim mesmo, tá? Tem que ter paciência. E aí, a gente chega num ponto que é bem interessante, e eu posso falar que comigo foi até pior que isso, assim, em termos de juros. Quais são as principais origens aqui desses 100 mil reais? 60% ou 57,3% são de aporte seu. Então você é a pessoa que faz diferença. Depois vem o 13º e só depois os juros. Então os juros aqui, nesses 6 anos, eles têm o menor impacto na construção desse patrimônio. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo a 10%, que é um juros alto, você tem um esforço muito maior do seu lado do que a máquina dos juros compostos. Então, não faz sentido você ficar querendo fazer malabarismos, tentar achar o investimento XYZ, o que vai te enriquecer mais rápido, na parte de investimento. Tipo, o investimento aqui não é o que vai te deixar rico, não é o que vai fazer a diferença. Então, o mais importante é você conseguir criar disciplina e investir ali num CDB ou alguma coisa, criar sua reserva de emergência. Pô, você pode comprar ações? Pode. Você pode comprar fundo imobiliário, ETF e outras coisas? Pode. Talvez seja até importante nesse começo aqui você perder R$ 1.000, R$ 2.000 aqui agora do que perder quando você tiver com 100, 300 mil. Mas o ponto é, eles não vão fazer tanta diferença, não é isso que vai te enriquecer, é mais o seu trabalho e crescer na carreira. É nisso que você tem que focar. Uma coisa que eu trago aqui, que eu falei, que é os cenários de 30, 20 e 10%. O quanto que casa com aquele ponto ali que eu falei que o seu esforço é o maior diferencial. Olha só o que acontece com a pessoa que poupa 30% versus uma que poupa 10% só. O salto em anos é muito diferente. Então, aqui, pensando que você é CLT e não conseguiu construir uma renda extra, cara, é muito importante que dentro da sua realidade, se possível, você crie disciplina e faça um esforço extra para conseguir economizar o máximo que der. Porque isso é tempo de vida, é quase o dobro. O que você chegaria em 10 anos, isso vai cair para 5 anos, porque você teve uma disciplina ali para chegar no seu 100 mil mais rápido. E aqui a gente não está considerando o 13º, tá, de investimento. Aqui estamos considerando que quando o 13º vem, você vai usar ali para pagar o seguro do carro, o IPVA, mas aí durante os meses normais do ano você poupa os 30%. Isso aqui pode fazer muita diferença. Se você não conseguir, os 20% já são muito bons. Por isso que eu coloquei 20%. Agora 10%, apesar deles serem. Pô, se você não consegue, é melhor 10 do que nada, com certeza. Mas é importante você ter em mente que nesse começo o seu esforço de aporte ele é tão importante que 10% a mais te economiza 3 anos. Isso é muito interessante, é muito importante que você entenda por que todo mundo sempre fala que para você tentar economizar no começo e ele é o segredo. Na verdade, o segredo de ficar rico não é o quanto você ganha, simplesmente o quanto que você gasta. Claro que se você ganha muito e você gasta pouco, ou gasta médio, vai te ajudar demais, mas você entende que é o quanto você gasta que faz a diferença? Porque se você ganha muito e torra tudo, você tem zero. Então, às vezes você poupa 10%, você tem mais dinheiro que essa pessoa investido. Talvez não ali no conforto de vida que a pessoa aparenta, porque ela gasta tudo, mas aquilo uma hora é fadado ao fracasso. Então é importante ter essa mentalidade, principalmente no começo. Quanto mais eu conseguir economizar, mais rápido eu vou avançar, porque no começo é o meu esforço aqui de investimento que move o ponteiro e não o tempo. E aí aqui a gente traz uma diferença de quanto tempo para você juntar 50 mil e 100 mil de acordo com a porcentagem, deixando aqui em números. Né? Quando você economiza 10%, é 6,8 anos para juntar 50 mil. E se é 20%, você pega isso aqui, você pega 6,8 anos é o mesmo que 100 mil. Então você ganha muito tempo. Então triplicar o esforço mensal, basicamente a mensagem aqui é que te corta 4 anos no caminho. E aí no longo prazo, a diferença que você tem é quase de R$ 500 mil. Por quê? Porque nesse começo é você que faz a diferença. Depois aqui,
quando você chega em 1 milhão, que você está aportando pau a pau ali com o seu... O tanto que você aporta é o tanto que rende, começa a chegar parecido, aí os seus aportes começam a ter menos diferença e aí é mais o tempo ao seu favor ali. Então, quanto mais tempo você tem 20, 25 anos ali com 700 mil reais, com certeza, e aportando 2 mil, 3 mil reais, claro, né, não 50 mil reais por mês, mas você aporta 2 mil, 3 mil e tem 1 milhão, com certeza agora é o tempo que está fazendo o maior esforço e não você. E aí começa a diminuir o quanto seus aportes fazem a diferença a cada ano que passa. Aqui eu quis trazer uma visão que é bem legal, que é sobre o 13º. O que acontece se você fizer com o 13º? A gente falou que, pô, às vezes você investe, às vezes não investe, né? Mas aqui considerando 6 anos que a gente passou, seria investindo o 13º. Então, 6 anos, 100 mil, é investindo todo ano o 13º por completo. Porém, se você prefere gastar ele e fazer um esforço mais durante o ano, pode fazer muito sentido, porque em relação ao tempo, não vai aumentar tanto. Porque se você investe inteiramente, ele dá 6 anos. Se você investe metade do seu 13º, você ganha 3 meses. E se você não investe nada e gasta ele todos os anos, vão ser 8 meses só de diferença. Então aqui, qual que é a mensagem? Cara, se você precisar gastar o seu 13º para pagar alguma coisa durante esses anos, assim, não é ele que vai fazer tanta diferença. Ele vai te ajudar a economizar talvez ali quase um ano, mas a disciplina dos meses seguintes e aportando todos, a disciplina de aportar todo mês é ela que vai fazer a diferença, muito mais do que seu 13º. Onde que você pode ver uma diferença aportando ou não 13º é em 15 anos, mas aí, cara, você vai ter praticamente 9 anos ali para crescer na carreira, aumentar seu salário, e isso aqui não é isso aqui que vai fazer tanta diferença. Então, se você prefere gastar seu 13º, faça um esforço a mais ali durante os outros meses, 25%, 22%, para depois você compensar isso e poder gastar seu 13º em paz. E aí, uma coisa que é importante a gente ter em mente, que casa com aquilo que eu falei, que os seus aportes começam a ser menos relevantes à medida que o tempo vai passando, quando você chega em 100 mil, 10% significa R$ 836 por mês. Isso já começa a ser a 13% da renda líquida da pessoa. Então, se ela ganha 5 mil, tira os impostos ali, isso aqui vai representar já 13%. Então, com o passar do tempo, isso vai aumentar ali a proporção. Então, é importante que você construa esse primeiro tijolo. E aí, o legal de você chegar nesse valor, por que ele é relevante? Porque os próximos, principalmente que você vai ter um aumento na carreira e vai continuar seguindo, né? Pensando que o estagiário começa com 20 anos, com 6 anos ele está em sênior, ele tem mais 6 anos aqui, ele vai estar com 32 anos, a pessoa vai estar muito nova e já pode estar num cargo de liderança aqui, certamente. E aí a tendência é que os próximos 100 mil eles venham muito rápido. E aqui a gente está colocando uma curva onde o salário está congelado. E seu salário não vai congelar com 32 anos. Você não chegou nem no topo da sua carreira ainda, que é dos 40. Eu acho que o topo da carreira da pessoa pega ali dos 40 aos 50, deve ser atualmente. Então, assim, você está longe de ter chegado no auge da sua carreira. E aí, se você não tivesse chegado no auge, se você tiver congelado o seu salário, cada vez mais 100 mil vai ser mais rápido. E aí você vai juntar 100 mil com um ano, o que você levou 6, isso aqui acontece mesmo, e o que você vai ver futuramente, se você crescer na carreira, é que você demorou 6 anos, por exemplo, para juntar 300 mil reais, e em um ano só você vai conseguir dar uma tacada de 300 mil, porque o seu patrimônio vai render 150 mil no ano. Cara, isso aqui é loucura, mas só acontece se você passar por isso aqui. Você vai ter que passar por isso aqui. Eu passei, outras pessoas passaram, e não tem milagre. Para quem é SLT, tem que fazer esse esforço e eu posso confirmar para você que vale muito a pena. Então é isso. Acho que a mensagem do vídeo aqui ficou bem clara. É árduo o caminho, mas vale super a pena. Depende só de você ou majoritariamente de você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Peço que você novamente se inscreva no canal se não for inscrito, deixe um joinha. Peço que você comente também, compartilhe esse vídeo para ajudar a chegar em mais pessoas. A gente está postando aqui conteúdo com muita frequência. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!